Vê falta onde não tem, dá cartão onde não é para dar cartão. Esse é um dos piores exemplos de estilo de arbitragem brasileira. Para mim, sempre que um gol é fruto de uma jogada irregular, um pênalti que não aconteceu, uma falta que não aconteceu, eu acho que o resultado não é justo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar o pós-jogo, de Corinthians 1, Santos também 1. Um jogo onde o Timão, na minha opinião, foi bem melhor do que o Santos. Poderia ter vencido ali, mas infelizmente o Hugo acabou falhando no lance decisivo ali no finalzinho, na falta batida pelo Gabigol. Bateu mal o Gabigol em cima do Hugo. Acontece, Quantas vezes a gente já não veio aqui, pra elogiar o Hugo, pra falar que ele salvou o Corinthians. Dessa vez, infelizmente, acabou vacilando 1-1. Mas o que fica é ver como o Corinthians jogou bem, O Corinthians ali diferente, modificado. Não é aquele Corinthians que a gente tira como ideal, o melhor Corinthians, mas ainda assim fez um grande jogo e poderia facilmente sair com os 3 pontos. E a imprensa elogiou o Timão e falou tudo sobre esse grande jogo. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, ver tudo que eles falaram. O link da ESPN estará aqui na descrição. E é isso, rapaz, não quer falar de arbitragem? Não, eu quero falar, só gostaria de cumprimentar as pessoas antes de poder... Cumprimentou? Tá satisfeito agora? Agora eu tô mais leve, inclusive, por Maravilha, mas não vai falar de arbitragem. Minha mãe agora, lá em cima me mata, meu. Meu Deus do céu, para com isso. Começando o nosso linha de passe com o Jean Oddi, com o frenético Vitor Birner, Pedro Ivo Almeida e também o Eugênio Leal, para falar deste... Tá concentrado aí, Jean Oddi? Tô concentrado. Focado. Tá focado, eu gosto disso. Foco. Foco total. Por isso vou começar com o Jean Oddi. Oi? O homem do campo. O homem do campo. Vou começar com o Jean Oddi. Parecia que o negócio ia ficar feio para o Santos. Até pelo primeiro tempo horroroso, patético do Santos. Aliás, não sei nem quem jogou o primeiro tempo contra o Corinthians, nem para dizer que foi o Santos. Alguma coisa estava ali só para fazer alguma formalidade. Mas o Corinthians parece que também fez 1-0, viu que o Santos não estava forçando muito, tocou bola, cozinhou o jogo, não foi tão incisivo e acabou pagando por essa postura também, não, Jean? Tudo bem contigo, querido? Pois é, bem isso. Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite a todos. É exatamente isso, Acho que o jogo estava tão tranquilo, mas tão tranquilo para o Corinthians, que ele nem se incomodou talvez com ter a ânsia, o desejo de resolver matar a parada e tudo mais, A gente está vendo aí as cenas do começo do jogo em que o Yuri Alberto foi muito bem. E é uma loucura que eu esteja falando depois que foi ele muito foi mal. muito bem enquanto ele perde o pênalti desse jeito. Mas a verdade é que antes de sofrer o pênalti, ele já tinha feito uma grande jogada, veio a fazer grandes jogadas depois, inclusive a gente vai ver agora no lance do gol. Então foi um começo muito melhor do Corinthians, o Corinthians era bem superior no momento que chega a marcação do seu gol, no momento que desperdiça o pênalti. Acho que merecia a vitória. E é o que você falou, o Santos estava completamente perdido em campo. O Santos não conseguia marcar o Corinthians, não conseguia criar, não conseguia produzir absolutamente nada. E eu nem acho que na volta para o segundo tempo as coisas tenham mudado muito. Talvez as coisas mudem um pouquinho na segunda metade do segundo tempo, depois das mudanças, depois da parada lá para hidratação. Aí sim, o Santos passou a ter um pouco mais de volume, de chegar mais próximo ao gol, mas aí é isso, São coisas do futebol. Na hora que o Santos tinha um pouco mais de volume, a coisa não estava... Depois deu uma arrefecida, o time não estava chegando e acaba chegando ali a marcação do gol de empate já no finalzinho, num lance que a gente acho que vai discutir muito, já adianto para mim, a falta não aconteceu e o Hugo acabou falhando, Acho que são duas coisas, para mim, pelo menos, meio indiscutíveis, mas vamos ouvir a opinião de todo mundo. Eu concordo também. Vitor Birner. E aí, o Corinthians acabou pagando o preço por ter se acomodado, de certa forma, no jogo? Tudo bem? Mais uma vez cumprimentando todos e todas. Eu acho que acomodação, não sei se é a palavra certa, porque o time do Corinthians está muito longe de ser uma equipe pronta. Ela, como você falou, foi bem superior em grande parte do primeiro tempo. Inferior nunca foi no jogo. Então, eu acho que depois da atuação ruim contra o São Paulo, o Corinthians teve um bom jogo, ou seja, está alternando jogos médios e jogos ruins no início da temporada. Com o elenco que o Corinthians tem, e ainda com a ausência do Memphis e tal, eu acho que está tudo muito dentro do planejamento. A ausência do Garro também, que entrou hoje... O Garro, eu não discuto o Garro tecnicamente, mas eu discuto o Garro fisicamente e eu não sei o que esperar do Garro na temporada, essa é uma outra discussão. E um parênteses. Claro. Não sei se o Garro é titular hoje.
essa é outra discussão. Não foi na final da Copa do Brasil. Quando eu penso nos times mais competitivos do Corinthians, contra os times mais fortes do Brasil, não. Quando eu penso o Corinthians enfrentando times do mesmo nível, sim. Mas deixemos isso para depois. Então, eu acho que, como disse o Jean, o jogo estava tão tranquilo, que o Corinthians parecia que levava o jogo ali, se achasse o segundo gol tudo bem, se não estava com a situação dominada. E o gol de empate, já que o Jean adiantou o assunto... Pois é. Não pode marcar. Aliás, eu vou falar uma coisa para a arbitragem. Marca mais do que tem que marcar, vê falta onde não tem, dá cartão onde não é para dar cartão. Esse é um dos piores exemplos de estilo de arbitragem brasileira. Para mim, sempre que um gol é fruto de uma jogada irregular, um pênalti que não aconteceu, uma falta que não aconteceu, eu acho que o resultado não é justo, mesmo tendo o Hugo falhado. Pois é. Acabou o Corinthians sendo vítima, exatamente, de um erro de arbitragem e uma falha de um goleiro que não está acostumado a falhar desse jeito, né? Mas acabou falhando na cobrança de falta. Tava tudo muito tranquilo, né, Eugênio? Tava tudo muito sossegado. Aliás, estava até falando na redação. Eu não lembro a última vez que o Corinthians, fora de casa, teve tanto espaço, tanto controle de meio campo e tanto espaço. E assim, se tivesse, sei lá, uma volúpia maior, tivesse... Com certeza, já no primeiro tempo, ou no começo do segundo tempo, já estaria uns 3-0, porque foi espaço demais que o Santos cedeu e tem um lance, até mais próximo do final do jogo, que o Bidon pega pela lateral, como deu espaço pelas laterais do Santos. O Bidon, ele olha para o lado, é mais ou menos assim, não acredito, não tem ninguém aqui, ele chuta e o Brasão faz a defesa. Impressionante essa característica no jogo de hoje, Eugênio. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. É verdade, o jogo teve esses momentos, né? Um momento, a maior parte dele, completamente dominado pelo Corinthians, mas no final, o jogo tem 90, no caso teve 97 minutos, se a gente considerar os 7 minutos de acréscimo. E um dos vetores do jogo é o vetor físico. E claramente o Corinthians sentiu da metade para o final do segundo tempo. E quando ele perde por cansaço jogadores que, para mim, foram os melhores em campo. Apesar do bom primeiro tempo do Yuri Alberto, os melhores em campo, para mim, foram o Ranielli e o Matheus Pereira. Os dois, quando saem, o time se perde. O Corinthians, por cansaço desses jogadores, que correram muito, o Ranielli fez ali um jogador que era misto de um terceiro zagueiro com um primeiro volante, e isso confundiu muito. O Corinthians teve como estratégia povoar excessivamente o seu meio-campo, deixando o Yuri sozinho na frente. O Yuri correu, estamos em início de temporada, correu muito no primeiro tempo, faltou fôlego no segundo para ele. Depois ele é substituído pelo Vitinho, continua sendo só um atacante. Você acha que o Dorival demorou para mexer, olhando para isso? Eu não acho que demorou, acho que ele pagou o preço da estratégia que funcionou até certo ponto. Ele não conseguiu criar uma vantagem maior, quando era muito melhor no jogo, mas exigiu muito, porque essa segunda linha do Corinthians, que tinha o Bidon mais aberto pela direita, o Carrilho, o Matheus, era uma linha que ia e voltava muito. Tinha que chegar no ataque para dar suporte ao Yuri. E em algum momento essa linha começou a sentir, começou a cair a sua produtividade, porque jogar com um atacante só. O Santos, por outro lado, teve 2 atacantes. Tassiano jogando como um segundo atacante, isso. Depois entra o Lautaro. Com isso, ele perde um jogador no meio-campo, que o Corinthians tinha a mais, exato. E aí o Corinthians tem o controle do jogo. Só que faltava ao Corinthians alguém para estar ali mais próximo do Yuri. E quando o Yuri cansa, você vê que no primeiro tempo, as melhores jogadas são dele. A primeira do pênalti, ele pega no campo de defesa, sai driblando todo mundo. Jogadaço. Mas assim, é um lance de individualidade, não é um lance de coletividade. Então, essa aposta na superioridade no meio-campo deu ao Corinthians o controle do jogo, mas nem tantas situações assim de estar ali na área para finalizar. E o Santos foi resiliente, trocou e aproveitou o momento em que o Corinthians teve baixas importantes no meio de campo para crescer desordenadamente, é verdade, mas conseguiu essa falta daí, que para mim não foi falta. Aliás, acho que para pouquíssima gente foi falta. Eu vou usar um termo, desculpa o erro de português. É muito não falta. É muito não falta. É obviamente um corte na bola. Ainda teve a vantagem. Tem a vantagem, o Gabriel. Se o Gabigol faz fora. O gol. Aí faz o quê? Ele marca a falta? Ele marca a falta e anula o gol. Mas a falta foi marcada, para mim um erro da arbitragem. E o Gabi chuta muito bem, acho que a barreira foi mal montada, o Hugo aceita e... Tem tudo isso. E é o futebol.
Ontem o Flamengo teve 32 finalizações contra uma do Vasco. O jogo foi só 1-0. 1-0. Léo Jardim o melhor em campo. Fala, Jean, você ia falar? Não, só sobre essa questão. Eu até acho que dar a vantagem e depois voltar atrás, tudo bem, se tivesse sido falta. Sim. O problema é que ele teve a oportunidade né, de não cometer o erro que ele estava disposto a cometer marcando a falta, então deixou a jogada seguir. O gol foi perdido, fica quieto. Não, ele voltou atrás. Eu não vejo um problema nele dar a vantagem e depois eventualmente voltar atrás se a bola Só não uma entra. coisa, João. Ouvindo o Salvio na transmissão, ele disse que o Gabriel apitou a falta. Então, se o Gabi tivesse acertado o gol no primeiro chute, não valeria. Então, sei lá. Só pegando o Não que o Salvio deu disse a na impressão, transmissão. até pelo tempo que ele levou, não deu a impressão de que ele fosse voltar atrás se o gol sai, né? Mas sei lá, pode até ser. De qualquer maneira, realmente a falta não aconteceu e acho que esse é o mais relevante de tudo. Aí, Pedro, já jogaram a imagem? Vou abrir com você já falando da arbitragem. E aí você dá sequência no que você quiser falar, mas o lance tá aí, ó. Pra você, falta ou não? Eu acho que o Gaceba, quando trabalhava com a gente, ele sempre falava, né? A gente precisa, que eles também ouviam muito mesas e debates sobre unanimidades ou não. E acho que nunca foi, recentemente, acho que ainda ontem, naquela expulsão do Calma Barros depois, mas é muito unânime isso aí. Não tem um 3-2, um 3-3, a turma não está em dúvida, acho que está muito claro, a imagem é muito limpa, não tem ninguém na frente. Agora, aí eu vou puxar um pouquinho aqui do comentário do Birninante. Vai lá. Isso aí, para mim, foi só a cereja do bolo de uma arbitragem ruim. Uma arbitragem ruim, da incapacidade de conduzir um jogo que não necessariamente era difícil. Não foi o cartão não foi um jogo difícil, não foi um jogo difícil. Mesmo. Não foi uma coisa, porque o Gabriel encheu ali o saco dele desde o início, alguém... Não foi, ele começa a se enrolar, ele começa a se perder em critérios, e aí tira até um pouco da paciência, que ontem a gente fazia com esse mesmo programa, essa mesma bancada, a gente falava, caramba, estamos falando de um jogo que aconteceu, um jogo legal para início de temporada. E em muitos momentos você olha para o jogo hoje, o Flamengo e Vasco, você olha para o jogo hoje, muita coisa trava e não acontece, e a arbitragem ruim dá até uma sensação de, que saco, que coisa chata. Agora falamos bastante do Corinthians, queria falar um pouquinho do Santos, porque assim, início de temporada, e roda, a gente que não jogou no último rodado, o Gabriel voltando, mas é muito pouco. Tá aí, né? Tá aí. Até os comentaristas ali cravaram, né, que o Corinthians foi prejudicado, infelizmente, né? Não foi falta de forma alguma ali naquele lance. Só bola. E o juiz aí deixa o lance seguir, o Gabigol bate, mira no ângulo, a bola vai pra fora e na sequência ele volta o lance de arbitragem. E aí a falta mal batida e o Hugo acabou aceitando, infelizmente, porém, sem contar aquele lance ali, né, que na minha opinião tinha que ser vermelho, aquele lance, o Corinthians sai na cara do gol, né, e o zagueiro dá no meio, se eu não me engano ali, do jogador do Corinthians. Pra mim, cartão vermelho, claro, a arbitragem foi e deu amarelo. Que é uma chance mais clara do que aquela ali, pra não dar o vermelho, né? Eu quero muito saber a opinião de vocês, e aí? O jogo foi ou não foi condicionado pela arbitragem? Opinem aqui nos comentários e daqui a pouco voltaremos com mais informações repercutindo tudo desse 1-1.